Fala, família vascaína, tudo bem? Somos o Muzinho da Coninha, estamos iniciando mais um Resenha com o Mumu aqui no nosso canal Podcast Cruz Maltino. Aquele vídeo de sábado, meio-dia, maroto, para você do outro lado deixar a sua opinião. É super importante em cada tema que a gente fala aqui, você deixar a sua opinião aqui embaixo. Tamo junto? Hoje a gente vai falar um pouquinho em relação aí à saída do Matos, muito polêmica em relação a essa saída. Vamos falar também sobre possíveis nomes. Quem pode chegar para o lugar do Matos? Você tem um nome preferido? Vai deixar aqui nos comentários, a gente vai trazer aqui 3 nomes para você tá dando uma avaliada. E também vamos falar sobre um preparador físico que saiu e que já está de volta ao Vasco da Gama para uma nova função. Eu vou trazer para vocês aqui daqui a pouquinho, depois daquela vinheta marota. Rapaz, a Mauri não dá confiança pro Digão. Olha a vinheta. Mumuzinho! O podcast Cruz Maltino Apresenta Resenha com Mumuzinho! Então tá aí, Mumuzinho. Rapaziada, essa é a nova vinheta aí do nosso Resenha com o Mumu, né? Agradecer ao Mauri Júnior aí, radialista, que sempre tá aqui conosco. Fez o áudio, o Digão fez ali o design da vinheta e tá aí para vocês, né? A gente tentando trazer um pouco mais de qualidade para o nosso conteúdo. Você ainda não conhece o nosso conteúdo aqui do canal Podcast Cruz Maltino? Deixa eu te falar uma coisa. Você tá vivendo errado, hein, gente? Tá vivendo errado. Cara, todos os dias, né? De segunda a sexta-feira de cara, a gente tem aqui, de manhã 6h15, pintou informação. Cara, você já amanhece sabendo de tudo que tá acontecendo no nosso Vascão da Gama. Depois de meio-dia, tem o Almoça Vasco, o tradicional Almoça Vasco, com 2 horas de live ali, falando de Vasco para você, te atualizando ali na hora do seu almoço. 6 horas da noite tem o Happy Hour, aquele que fecha, que passa a régua aqui no nosso canal, que é a Live Raiz. E hoje, no dia de sábado, meio-dia, tem para você o Resenha com o Mumu. Tamo junto? Então, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, é super importante para o crescimento desse canal. A gente tem batido metas muito importantes, estamos em todos os jogos lá para poder fazer a cobertura para você, diretamente em loco, para você fazer ali as entrevistas coletivas com o técnico, com o aramista, com o jogador. Então, fique ligado que esse Brasileirão vai ser quente, a gente vai estar aí em todos os jogos para fazer essa cobertura para você. Tamo junto? Eu prometi a vocês que eu iria trazer 3 nomes aqui para vocês, para a gente poder aí entender quem poderia ser o melhor nome para o lugar do Alexandre Matos. E eu vou trazer para vocês aqui de cara logo um nome. Deixa eu ver se eu acho aqui o template para a gente colocar aqui agora. Cadê? Acho que é esse aqui. Não é esse? É esse aqui. Não é? É esse aqui. Ah, garoto! Acha o negócio, rapaz. Então, está aqui, tá vendo? Bora lá. Juninho Pernambucano. Esse aí é um dos primeiros nomes que saiu logo após a saída do Alexandre Matos. Foi o Atenção Vascaíno trouxe, né? Em pauta esse nome. O Eric Faria lá atrás já tinha também um tempo atrás, lá no início da SAF, indicado esse nome, né? Poderia ser um cara preparado e tudo. E a gente vai trazer aqui, né? Se ele é preparado ou não, se ele já teve experiência, né? Com esse tipo de situação de trabalhar ali em contratar jogadores ou não contratar, de fazer negócios aí no mundo do futebol. E eu vou trazer para vocês aqui embaixo, eu vou descer aqui, ó, para vocês verem. Estão vendo aqui, ó? Tá aqui é a carreira dele, né, de jogador, vocês já conhecem muito bem, ele vem do Sport, depois foi pro Vasco, né, jogou lá no Lyon por muito tempo, depois foi pro Galata, depois foi para o New York, e aí voltou e fechou sua carreira no nosso Vascão da Gama. Mas aqui tá a carreira dele, né, de diretor esportivo, né, executivo de futebol aqui no Brasil, lá diretor esportivo, tem algumas diferenças às vezes, né, na nomenclatura dos nomes, mas é basicamente a mesma coisa que se faz. E tá aqui, ele foi diretor esportivo do Lyon, ele chegou no Lyon ali no dia 1º/7 de 2019 e saiu no dia 31/12 de 2021, ficou 914 dias ali trabalhando à frente do Lyon. E assim, pelo que a gente tem de informação, procurou apurar, o Lyon gostava muito do trabalho dele, tá? O clube lá, porque, pô, eu me lembro que ele estava aqui no Brasil, trabalhando na TV Globo, ali de comentarista, e aí ele é chamado para ocupar esse espaço lá de diretor esportivo do Lyon. Fez um bom trabalho, ele que foi aí, né, responsável em levar o Henrique, que era lateral aqui do Vasco, muito contestado e tal. O Henrique tá lá no Lyon, hoje em dia jogando, performando.
E assim, então, cara, ele tem experiência, poderia ser um desses nomes, mas aí é minha opinião, tá? Eles barram um pouco naquele quesito de autonomia, né? Eu olho pro Juninho, né, e vejo que o Juninho é um cara que ele é um cara mais brigão que eu falo assim, ele briga pelo objetivo bom, não é brigão de arrumar ideia com ninguém, é brigão de buscar o objetivo, de querer buscar o melhor. Ele tem um posicionamento dele, ele tem um pensamento, a forma dele trabalhar, e eu observo que com a atual empresa que a gente tem, né, a 777, todos os executivos que foram de encontro com ela, a gente teve agora o Matos, que infelizmente vocês viram o que aconteceu, né? Patético que ele fez no Vasco da Gama. E a gente teve anteriormente o Paulo Brax, que também era um executivo de futebol ali que não tinha tanta experiência e tal, mas que de alguma forma tentou bater de frente com a 777 ou com o CEO da época, que respondia pela 777 no Brasil, e a gente viu que não deu muito certo. Então, no meu entendimento, qualidade e capacidade, o Juninho tem de sobra para ser, sim, esse executivo de futebol do Vasco. Mas eu acho que iria ter algum atrito muito grande ali, né? Porque ele tem uma personalidade forte, ele, de certa forma, ia querer colocar a personalidade dele no trabalho, porque é o nome dele que está ali, mas a empresa, pelo que a gente vê, ela polda muito as pessoas e os trabalhos. Então, assim, eu acho que seria um bom nome, mas a gente correria o risco aí, de certa forma, de, cara, ter ali aquele problema, ter aquela encheção de saco, né, as coisas não caminharem da melhor forma possível. Então, assim, é um bom nome, mas para mim, eu acho que não encaixaria muito por causa do perfil dele, de ser um perfil brigador. Lembrando que ele brigou com o Eurico, a gente sabe disso, entre outras coisas. Então, assim, a gente entende. Quando eu falo brigar, tá, gente? Não é brigar por tolice, não. O Juninho é um cara que é muito vencedor, quer ganhar, tem fome de ganhar. E, assim, querendo ou não, é isso que o Vasco precisa. Mas o perfil da empresa é um perfil de que, não que ela não queira ganhar, mas é um perfil de que você tem que trabalhar em cima do cronograma dela à risca. E o Juninho pode querer fazer algo diferente e possa ser que, de certa forma, ele não consiga fazer. Tamo junto? Deixa aqui nos comentários para me entender o que você acha aí. Juninho tem capacidade para você? Seria o nome ideal? Ele poderia botar em xeque aí, né? Ele é um dos ídolos da torcida do Vasco, se colocar nessa posição e poder se queimar com a torcida, ou não, deixa aqui nos comentários, porque é super importante o que você pensa aí do outro lado. Eu falei que tinha 3 nomes, a gente vai trazer o outro aqui, que também é o Juninho, só que é um outro Juninho, é o Juninho Paulista, tá aqui, ó, Juninho Paulista, né, jogou no Vasco também, trabalhou de coordenador técnico da seleção brasileira, a gente vai trazer aqui embaixo, tá vendo? Ó? Também tem aqui, né, a carreira do Juninho, também extensa, o Juninho jogou em vários lugares, Ituano, depois, cara, Atlético de Madrid, é uma carreira bem grande a do Juninho. Então, eu vou trazer para vocês aqui, ó, o que ele fez em relação a ser executivo de futebol, coordenador técnico, presidente. Tá aqui, ó, ele foi o presidente, né, do Ituano, tá? Ele, nesse período aqui, ó, ele chegou, ele teve a entrada lá no Ituano no dia 1º de 2009 e saiu no dia 30 de 6 de 2019. Por que ele saiu? A partir daí, ele foi trabalhar, ser coordenador técnico da seleção brasileira, e com isso ele tinha que se descolar do clube dele, porque não tem como você trabalhar num clube e trabalhar na CBF, que é direito, você vai meio, é conflito, né? Existe um conflito de interesses aí, e pode dizer que dá lá na frente um outro clube, mas ele é presidente do Ituano, e aí ele tá aqui na CBF, ele pode estar ajudando o Ituano, porque ele tá aqui dentro. Então ele teve que sair do Ituano, se afastar, né, pediu a licença e ir para a seleção brasileira. E saiu depois da seleção brasileira em 2023, quando acabou o ciclo lá do Tite. Então, assim, é um cara também que tem experiência. E qual é a diferença do Juninho Pernambucano para o Juninho Paulista, na minha opinião? O Juninho Paulista, ele é mais corporativo. Eu acho que ele iria encaixar melhor no sentido de que, ele não quer ser vencedor, Gil, porque o Juninho quer ser, ele briga. Não é isso. Mas eu vejo o Juninho Paulista um cara mais que consegue seguir aquela cartilha. Ele consegue pegar aquilo ali, executar, porque ele também tem capacidade para executar, e manter aquela cartilha. Se acaso der errado ou certo, deu certo, todo mundo tá ok. Deu errado, todo mundo vai ser cobrado. Mas é de responsabilidade direta da empresa, porque é a empresa que determina aquele modelo, aquela forma de se fazer aquele tipo de trabalho. Então, querendo ou não,
Eu vejo o Juninho Paulista, nesse sentido, querendo ou não, um entendimento melhor do que a empresa quer fazer. E aí ele consiga se encaixar melhor do que o Juninho Pernambucano, que no meu entendimento é um cara que vai ter um embate maior, porque é um cara que, poxa, ó, isso aqui, eu tenho que puxar isso aqui para cá, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, no meu entendimento, o Juninho, querendo ou não, ele possa ser que o Pernambucano dê uma travada. Já o Paulista, eu acho que se encaixa bem aí para esse perfil, para ser aí, quem sabe, um executivo de futebol do nosso Vascão da Gama. O que você acha desses dois nomes? Acha importante? Os dois têm história no Vasco, correto? Mas aí, qual dos Juninhos você acha que cairia melhor nesse papel de executivo do Vasco da Gama? Eu creio que o Juninho Pernambucano seria top demais, mas se ele se encaixar dentro das características da empresa, show, perfeito, vai rodar liso. Se ele for o Juninho que a gente conhece, que é um cara que sempre vai buscar por algo melhor, e querendo ou não, esse algo melhor pode estar um pouco fora da diretiva da empresa de barrar, eu acho que não vai ser. Por isso que eu creio que o Juninho Paulista, perdão, que é tanto o Juninho Paulista, eu acho que encaixaria melhor nesse contexto. Deixa aqui nos comentários que é importante saber o que você acha. Tamo junto? Pra gente poder aí tá avaliando junto. Rapidinho, vou falar pra vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Bet Nacional. A bet de todos os brasileiros. Você gosta de apostas esportivas? Gosta de basquete, futebol, qualquer tipo de esporte? Ainda não fez o seu cadastro? Pega o teu telefone e vem aqui, ó. Cola nesse QR Code, faz o cadastro. Você vai estar ajudando aqui o canal Podcast Cruz Maltino. Vai lá, faça o seu cadastro, faça sua primeira aposta. Vai lá, joga, ganha seu dinheirinho, mas olha só. Com moderação, não vai pegar aquele teu dinheiro todo, você tem que sair com a tua esposa, passear, zoar, brincar e, cara, e tacar esse dinheiro ali na aposta, entendeu? E depois ficar aí, né, com problema dentro de casa. Então, assim, é para brincar, é para se divertir, é um negócio pra gente poder se distrair. Então, se você ainda não fez o seu cadastro, só aqui, ó, escanear esse QR Code aqui e se divertir e ser feliz aí. E, ó, às vezes em quando a gente traz aqui alguns palpites. Quando não tem um palpite por aqui, você pode ir lá nas nossas redes sociais do Podcast Cruz Maltino no Instagram, que todo dia sai ali umas oddzinhas ali para você estar escolhendo e tá apostando. Tamo junto? Agora vamos falar do terceiro nome, que para mim seria aí um cara que já está no Vasco. Ele já está lá. E que aí sim poderia encaixar, entenda no que eu vou dizer, perfeitamente, porque a empresa iria moldar ele, né? A empresa iria fazer o profissional que ela quer, que é o Léo Matos. Léo Matos, que foi lateral do Vasco, a gente sabe disso, lateral direito do Vasco. Hoje em dia ele exerce dentro do Vasco, ele é auxiliar de logística dos treinamentos, dos jogos, né, entre relacionamentos entre jogadores, né? Eu vejo muito ele nos jogos da base, também observando a base ali para poder olhar quem tá bem, quem pode subir e tal. Então, assim, ele querendo ou não é quase faz tudo ali dentro do Vasco, observa a base, né? Vê essas situações do relacionamento de logística dos treinamentos, né? Entre base e profissional. Então, assim, para mim, cara, também seria um nome interessante porque já está dentro do processo. Ele está desde o início da SAF no Vasco. Eu me lembro que quando o Vasco não iria renovar com ele para se aposentar, ele passa a exercer, né, esse cargo que ele tem hoje no Vasco, que assim, para mim seria um nome bom, por quê? Você chegaria ali, ó, Léo, você vai trabalhar para poder executar o negócio. O que é executar o negócio? O Ramon Dias vai te enviar uma lista com nomes. Você vai pegar essa lista, vai enviar para a empresa lá, né, para os scouts. Ó, esse é o nome que o Ramon Dias quer. Aprovou? Você vai atrás e negocia para contratar. Eu acho que o Léo Matos, ele iria encaixar muito bem. Ah, mas aí, eu sempre vou trazer esse exemplo. O Léo Matos não é um cara que quer ser vencedor? É, mas o Léo Matos ele já está dentro do processo há bastante tempo, né? Nesses últimos 2 anos e meio de SAF. Então, ele entende como é que cada departamento funciona, né? O processo de cada departamento. Então, seria um cara que você só iria tirar ele de uma função, inserir ele em outra, e ele iria conseguir fazer a parte da execução. Eu não estou dizendo que o Léo Matos iria atrás de jogador, né, ver, ele tem capacidade para isso? Tem até a formação para isso? Tem. Só que não seria, acho que, o papel que ele iria exercer. Ele iria exercer o papel do executor, que é aquele cara que os nomes já tá tudo ok, já tá liberado pela empresa, ele ia chegar lá, ó, fulano de tal, sou do Vasco da Gama, sou o Léo Matos e tal, quero saber como é que tá a situação aí, se você pode vir e tal, fazer a contratação.
é o papo que eles vão dar lá. Então, tipo assim, querendo ou não, é um cara que já está dentro do contexto da SAF. E poderia, sim, fazer esse papel, entendeu? Esse papel de orquestrar a execução. Porque é basicamente o que o Matos fez aqui, né? E que também o Paulo Brax fez. Porque a gente vê que a empresa, ela limita muito. Ficou bem claro pra gente nesses últimos dias aí, tudo que aconteceu com o Matos e também que tinha acontecido com o Paulo Brax, é o seguinte: o executivo de futebol do Vasco, ele tem até uma autonomia. O que é essa autonomia que ele tem? Você vai lá atrás de jogadores para empréstimo, que não tenha custo, que você não precisa pagar para comprar, jogadores que estão em fim de contrato que você traz. Isso aí, o executivo do Vasco, ele tem autonomia de 100%. Quando você vai utilizar o dinheiro da empresa, que é uma discussão que o André tem muito, né, lá no nosso debate no Almoça Vasco, quando você vai usar o dinheiro da empresa, você necessita de acionar os superiores, passar o nome, para ter uma aprovação, para a partir daí você fazer efetuar essa compra. Então, cara, se é dessa forma, o Ramon passa o nome pro Matos, o Matos passa o nome para a empresa vai lá, ó, pode comprar, ele só executa a compra. Porque, tipo assim, você vai trazer um executivo de futebol, aí você vai pagar 500 mil, 800 mil, eu não sei quanto o Matos ganhava, mas vamos botar 1 milhão, que fosse. Você vai gastar esse dinheiro com esse funcionário, ele só vai executar, entendeu? E o Matos também, pelo seu tempo de futebol, ele tem um conhecimento de jogadores, né, que aí sim, que pode vir por empréstimo, pode vir por final de contrato, né, jogadores que você não precisa efetuar um pagamento, ele vem pelo salário e pela luva, entendeu? O próprio Payet, o Payet chega no Vasco, não é uma contratação, o Vasco não foi lá numa série e contratou o Payet. O Payet sai de uma série, finaliza o seu ciclo, né? O Paulo Brax, na entrevista, falou sobre isso. Aí ele teve que conversar com um e com o outro. Cara, ele só acreditou quando o Payet desembarcou no Rio de Janeiro. Ele falou, aí eu acreditei, que eu vi o Payet ali desembarcando. É uma negociação que não precisou passar pelo crivo lá de cima da 777. Por qual motivo? Porque era um investimento até, entre aspas, alto, porque o salário do Payet é um pouco alto, mas não precisava você despejar 20, 30, 40, 50 milhões de reais para contratar o jogador. Entendeu? Era o salário e estava dentro do orçamento que o Paulo Brax tinha ali para manter o fluxo sem atraso até o final do ano. Então, tipo assim, se for para fazer esse tipo de papel de trabalho, eu acho que o Matos dá para fazer. E eu não estou diminuindo o Matos quando eu falo que ele vai fazer só isso, não. Porque, cara, você executar uma contratação é o sacramentar da parada. Entendeu? É o fechar, é o apertar de mão e a assinatura. É o olho no olho, é isso que você vai ter, é isso que a gente espera de você e vamos assinar. Eu não tô aqui desmerecendo o Léo Matos de forma alguma, mas eu tô tentando explicar que o Léo Matos, ele já está no processo. Então, para mim, ele já estando dentro do processo, seria muito mais fácil para poder lidar. Algumas pessoas vão dizer, igual o Digão lá na nossa live também, não, Digão não, perdão, o Sérgio diz, poderia ser o velho, né? O velho, quando a gente fala, é o Dom Ramon, tá? O Dom Ramon poderia ficar ali e tal, fazer esse papel. Sim, eu concordo que ele também poderia fazer, porque ele fez, querendo ou não, em alguns momentos, né? Na janela anterior e nessa. Mas eu acho que fica muito centralizado na mão de uma coisa só, entendeu? E aí a torcida do Vasco eu conheço, eu sei como é que é. A gente sabe que, quando tem um executivo que só contrata com um empresário, tá ganhando desse empresário. Aí vem aquele papo. Aí já imaginou? O Dom Ramon vai lá, até acha bons jogadores, tá contratando só desse empresário, tá ganhando alguma coisa. Então, assim, para evitar esse disse-me-disse, né? Então é importante você não centralizar muito poder num canto só. Eu acho que o Ramon é o cara que vai sempre apontar a contratação porque ele é o técnico, juntamente com o Emiliano, e aí o Matos poderia ser um desses caras para executar e a empresa para poder aprovar igual já é. Então tá aí, tem 3 nomes, não estou dizendo que esses 3 nomes vão vir pro Vasco, são possibilidades, pode ser que venha outros nomes, mas queria saber de você do outro lado, o que você acha, né? Entregamos aqui o nome do Juninho Pernambucano, que foi o primeiro, Juninho Paulista e Léo Matos. O que vocês acham aí dessas opções? Se tiverem outras opções, deixe aqui nos comentários, que a gente vai falar sobre isso na Domingueira, né, que a gente tem aqui também aos domingos, e também vamos falar no Almoça Vasco de segunda
feira, tamo junto? Último assunto que eu tenho para trazer para vocês aqui, deixa eu ver onde ele tá. Ah, tá aqui, ó. Bora lá, vou colocar aqui para vocês ver. Deixa eu colocar aqui. Bora lá, foi. Tá aí, ó. Atenção vascaíno, né? Na noite de ontem, eles trouxeram a seguinte informação. Voltou. O preparador físico Daniel Félix está de volta ao Vasco da Gama. Ele chega para exercer a função de coordenador de performance, que era de Gilmar Ottoni, né? Lembrando que Gilmar Ottoni foi um dos funcionários, né? Que o Matos trouxe, né? E saiu o Gilmar Ottoni, saiu também o Pelaipe, né? Que também trabalhava, que ele era responsável, deixa eu ver aqui que estava anotado aqui, ele era supervisor de futebol, ele também saiu do Vasco no dia de ontem, e a gente está tendo a volta aí do Daniel Félix. Está aqui, o Daniel Félix esteve no Vasco entre 21 e 23, quando foi para o Corinthians convidado pelo Luxemburgo. Ele sai do Vasco para ir, juntamente com o Luxemburgo, para assumir o Corinthians, e aí agora está de volta. É muito do que eu falei em relação ao Léo Matos. Aí eu estava em live ontem, né, com os meninos lá na live Raiz, aí o pessoal, pô, mas ele de novo e tal. É um bom profissional? É um bom profissional. E aí, o que eu falo quando você já conhece a logística do local? Ele sai do Vasco, quando chega a SAF agora, chega a SAF ali e tal, começa essa mudança, ele sai, mas ele já conhece a logística. O CT mudou em algumas coisas, mudou. A estrutura do CT mudou, aumentou um pouquinho. Mas ele sabe como é que é a logística do Vasco. Ele conviveu com o Paulo Brax naquele período que o Vasco se torna SAF de setembro até o final do ano, para aquela briga, para poder subir, né, para a primeira divisão. Então ele já conhece, ele sabe como é que é o convívio, a vida do Vasco da Gama. Então é em cima disso que eu trabalho, que às vezes alguns funcionários que já saíram do Vasco faltam. E assim, se o cara é um bom profissional, é importante que ele volte. Ele está aí, é um bom profissional. Cara, desejo muita sorte para ele aqui no Vasco da Gama novamente. E assim, cara, agora é aguardar, né, para ver como é que vai ficar aí essa coordenação de performance na mão, né, do Daniel Félix. Vocês gostaram da volta dele? Deixa aqui nos comentários, que é super importante para a gente entender o que vocês estão achando. Tamo junto? Rapaziada, chegamos ao fim. Cadê aquele? Não tem, né? Mas chegamos ao fim, né, de mais um Resenha com o Mumu. Cara, deixa aqui sua opinião, é super importante pra gente poder estar debatendo. Eu sempre falo de vocês deixam a opinião, eu respondo geral. Tem 100 lá comentário, eu respondo 100 comentário, porque eu entendo o quanto é importante ter esse vídeo para você deixar a sua opinião. Sabe por causa de quê? Porque durante a semana é o seguinte, durante a semana é aquela correria, é 40 minutos para ler chat. E ó, são 40 minutos. Os outros canais só lê superchat. A gente lê 40 minutos. Aí, às vezes, você deixa a sua opinião depois dos 40 minutos e quer dar essa opinião. Então, esse é o vídeo para você vir aqui trazer sua opinião, para a gente poder estar falando aí, entendeu? Do Vasco da Gama, e você dar opinião sobre os assuntos que a gente está aqui destacando para você. Tamo junto? Então, quero aí, né, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar o seu sábado, o seu almoço com a sua família. Fica com Deus, tenha um sábado abençoado. Cuidado, né, quem está no Rio de Janeiro, né, ou no Sudeste, no Grande Sudeste, está tendo chuvas fortes, não tenha cuidado, é importante. Se você for se deslocar para um lugar mais longe, olha, vê como é que está a situação do tempo, se vai chover, como é que está a pista para você chegar até lá, para não ter nenhum tipo de surpresa. Tamo junto? Fiquem com Deus, até a próxima. Um beijão no coração de vocês. Fui! Mumuzinho! O podcast Cruz Maltino Apresenta Resenha